Ele achava que eu o amava, mas, sinceramente, eu amava a cobertura duplex, a piscina aquecida e o limite infinito do cartão de crédito dele. Mas quem ele pensa que é para fazer o que fez comigo? Foi exatamente isso que pensei no altar, enquanto olhava nos olhos do meu futuro marido, Eduardo. Ele chorava de emoção. Eu sorria, um sorriso que pratiquei por semanas no espelho. Quando o padre perguntou se eu o aceitava, minha voz saiu doce e firme. Sim. O sim mais lucrativo da minha vida. Meu nome é Valéria e não vou mentir para vocês. Eu não sou uma vítima. Eu sou uma estrategista. A sociedade pode me chamar de interesseira, de golpista. Eu prefiro me ver como uma mulher prática, que entendeu cedo que o amor romântico não paga as contas, mas um bom casamento, sim. E Eduardo era mais do que um bom casamento. Ele era o bilhete premiado da loteria. Conheci-o em um evento de caridade, ironicamente. Ele era o patrocinador, um homem de uns 45 anos, herdeiro de uma grande construtora, com um olhar de cachorro abandonado e um coração do tamanho do seu patrimônio. Era divorciado há anos, visivelmente carente e grato por qualquer migalha de afeto. Eu não lhe dei migalhas, eu lhe ofereci um banquete. Durante 6 meses, eu desempenhei o papel da mulher perfeita. Interessei-me por seus hobbies chatos, como colecionar selos. Elogiei sua inteligência nos negócios, mesmo que a maioria das decisões fosse tomada por seus diretores. Ri de suas piadas sem graça. E, o mais importante, me mostrei vulnerável. Uma mulher que já tinha sofrido muito por amor e que via nele um porto seguro. Ele mordeu a isca com uma vontade que chegou a ser comovente. O primeiro passo do meu plano, depois de fisgá-lo, foi o isolamento. Um homem apaixonado é manipulável, mas um homem apaixonado e sozinho é um fantoche. A primeira a cair foi a irmã dele, Paula. Ela era inteligente, desconfiada e não gostou de mim desde o primeiro dia. Eu não a ataquei de frente, usei a tática da vítima. Amor, sua irmã é maravilhosa, mas acho que ela não gosta de mim, eu dizia a Eduardo, com os olhos marejados depois de um almoço de família. Ela mal falou comigo e quando falou foi tão fria. Acho que ela sente ciúmes de você, medo de te perder. Eduardo, querendo me proteger, começou a se afastar da irmã, a defender-me em discussões que eu mesma criava na minha cabeça. Em pouco tempo, Paula era a irmã difícil e eu a pobre coitada que só queria ser aceita. Depois vieram os amigos. O grupo de amigos de longa data dele era uma ameaça. Eles o conheciam bem demais. Comecei a criar pequenos conflitos. Eduardo, você não acha que o Flávio bebe demais? Ele fica inconveniente. Me deixou desconfortável na última vez. O pessoal é legal, querido, mas eles não entendem o nosso novo estilo de vida. Eles ainda te veem como o solteirão da turma. Aos poucos, nossos programas de fim de semana se tornaram jantares a sós, viagens românticas, programas onde o mundo dele se resumia a mim. Com o campo limpo, comecei a segunda fase do plano, a transferência de poder e patrimônio. A primeira grande jogada foi a conta conjunta. Meu amor, eu me sinto mal por você ter que pagar tudo. Que tal abrirmos uma conta conjunta para as despesas da casa? Eu coloco um pouco do meu dinheiro lá também para me sentir participando. Ele achou a ideia maravilhosa, abriu a conta e depositou uma quantia generosa. 3 meses depois, eu executei o meu pequeno teatro. Zerei a conta, transferindo o dinheiro para uma conta pessoal que eu abri sem ele saber. Então, descobri o rombo e tive uma crise de pânico. Meu Deus, Ricardo, fomos roubados, o dinheiro sumiu! Eu gritei ao telefone chorando copiosamente. Ele largou uma reunião importante e correu para casa. Encontrou-me desolada, tremendo.
Ele ficou tão preocupado comigo, com o meu trauma, que mal se importou com o dinheiro. O dinheiro a gente recupera, meu amor. O importante é que você tá bem. Não se preocupe com nada. Naquela noite, enquanto ele me abraçava e prometia me proteger, eu sorria no escuro. Ele não só tinha perdoado o roubo, como se sentia ainda mais responsável por mim. O passo seguinte foi a casa, a deslumbrante cobertura onde morávamos. Foi aí que usei o advogado dele, o Dr. Vinícius, um homem tão vaidoso quanto Ricardo, mas mais ambicioso. Comecei a seduzi-lo discretamente. Um elogio aqui, um toque acidental ali. Logo, ele se tornou meu aliado. Juntos, convencemos Eduardo de que era uma manobra jurídica inteligente passar a cobertura para o meu nome. É uma forma de proteger o patrimônio de eventuais processos trabalhistas da empresa, Eduardo, colocando no nome da Valéria, que não tem ligação formal com a construtora, o imóvel fica blindado. É uma segurança para o futuro de vocês, explicou o doutor, em uma linguagem que o fez sentir-se um gênio das finanças. Eduardo, orgulhoso da sua esperteza, assinou a transferência sem hesitar. E assim, durante 4 anos, eu fui a rainha absoluta. Eu tinha um homem, a casa, o dinheiro e o controle. Eu o isolei, o manipulei e o fiz acreditar que a minha presença era a maior sorte da vida dele. Ele era o meu projeto de vida e eu era a arquiteta mais dedicada. Meu plano era perfeito, executado com a precisão de um cirurgião. Eu tinha tudo. E como toda pessoa que tem tudo, eu cometi o erro mais antigo do mundo. Eu quis mais. Com o passar dos anos, a vida de rainha se tornou a minha normalidade. Eu acordava na hora que queria, na nossa cobertura com vista para o mar. Minhas manhãs eram preenchidas com aulas de yoga, massagens e cafés com outras mulheres ricas em um desfile de bolsas de grife e sorrisos falsos. Eu as desprezava, mas entendia a importância de manter as aparências. Eduardo trabalhava o dia inteiro na construtora, sentindo-se o rei do mundo, e à noite voltava para casa, para sua esposa perfeita. Eu cozinhava os pratos favoritos dele, ouvia com atenção suas histórias sobre o dia de trabalho e o elogiava por sua genialidade nos negócios. Ele era como uma criança grande que precisava de aplausos constantes para se sentir validado. E eu era a melhor líder de torcida que o dinheiro poderia comprar. Você é incrível, meu amor. Eu não sei o que seria de mim sem você. Ele me dizia, e eu respondia, eu é que não seria nada sem você, querido, enquanto pensava na fatura do meu novo cartão de crédito. Meu relacionamento com o advogado, o Dr. Vinícius, também evoluiu. A sedução discreta se transformou em um caso tórrido e conveniente. Nossos encontros aconteciam em um flat que eu aluguei para esse propósito. Para mim, não havia paixão. Vinícius era uma ferramenta. Ele me mantinha a par de todas as nuances legais dos negócios de Eduardo e me ajudava a redigir os documentos que, aos poucos, solidificavam o meu poder. Em troca, eu lhe dava a emoção de se sentir um amante perigoso e desejado. Ele, assim como Eduardo, era um homem com um ego frágil e eu era uma especialista em inflar egos masculinos. Com o controle absoluto nas mãos, um novo sentimento começou a tomar conta de mim: o tédio. O jogo já estava ganho e Eduardo estava completamente isolado e domesticado. O dinheiro entrava, a vida era boa, mas a emoção da conquista tinha desaparecido. E foi o tédio, misturado com uma boa dose de ganância, que me fez cometer o meu primeiro e único erro. Havia uma casa de praia em Angra dos Reis, uma propriedade espetacular que, em uma das nossas manobras jurídicas, também tinha sido passada para o meu nome. Eduardo quase nunca ia para lá. Decidi que era um ativo parado, dinheiro que poderia estar na minha conta pessoal, financiando um futuro ainda mais independente. Decidi vendê-la e decidi fazer isso sem que ele soubesse. Vender um imóvel daquele porte exigia um contador de confiança para lidar com a papelada e os impostos de forma discreta. E foi aí que minha arrogância falou mais alto. Lembrei-me de um nome que Eduardo mencionava com carinho: seu Afonso, o contador que trabalhou para o pai dele por mais de 40 anos. Ele era um velhinho, semi-aposentado, que vivia uma vida simples. Na minha cabeça, ele seria o peão perfeito,
Um homem à moda antiga que não faria muitas perguntas e ficaria agradecido pela generosa comissão que eu lhe ofereceria. Liguei para ele, usando o meu tom mais doce e respeitoso. Seu Afonso, aqui é a Valéria, esposa do Eduardo. Tudo bem com o senhor? Estou ligando porque preciso de um serviço seu de muita confiança. Expliquei que queria vender a casa de Angra para fazer uma surpresa para o meu marido, um novo investimento. Pedi sigilo total. Do outro lado da linha, o velhinho foi impecavelmente educado. Claro, dona Valéria, fico honrado com a confiança. Pode me mandar a documentação que eu começo a analisar tudo para a senhora. Desliguei o telefone sentindo-me a pessoa mais inteligente do mundo. O que eu não sabia é que a lealdade de seu Afonso não era o dinheiro, mas a família que o empregou a vida inteira. Assim que ele desligou o telefone comigo, sua próxima ligação foi para o meu marido. Eu imagino a cena. Eduardo no meio de uma reunião recebendo a ligação do velho amigo da família. Doutor Eduardo, me perdoe o incômodo, mas é um assunto urgente. Sua esposa, a dona Valéria, acabou de me ligar. Ela me pediu para cuidar da venda da casa de Angra, em segredo. O senhor está ciente disso? Aquele deve ter sido o primeiro estalo. A primeira peça do quebra-cabeça que não se encaixava na imagem de esposa perfeita que eu projetei. Eduardo, chocado, provavelmente gaguejou, disse que era um mal-entendido e que resolveria o assunto. Mas a semente da dúvida, a primeira dúvida real em 4 anos, tinha sido plantada. A partir daquele dia, sem que eu percebesse, o jogo virou. O homem carente e grato que eu conhecia desapareceu, dando lugar a um estrategista silencioso e ferido. Eduardo não me confrontou. Ele continuou a desempenhar seu papel de marido amoroso, mas algo em seu olhar havia mudado. Ele estava me observando. Ele contratou um detetive particular, um dos melhores do país, e a minha vida perfeita começou a ser documentada. O detetive me seguiu, fotografou meus encontros no shopping, meus almoços caros, gravou áudios de conversas minhas ao telefone onde eu me gabava para uma amiga sobre como controlava Eduardo. E, o pior de tudo, ele me filmou meus encontros com o Dr. Vinícius no flat, registrando não apenas a traição, mas também nossas conversas sobre os planos para o patrimônio de Eduardo. E eu, na minha bolha de arrogância, não percebi nada. Continuei meu jogo, planejando a venda da casa, seduzindo o advogado, gastando dinheiro do meu marido. Eu ainda me sentia a rainha, a caçadora. Mal sabia eu que a presa tinha acordado, escapado da armadilha e agora construía pacientemente uma jaula para mim. E esperava, friamente, o momento certo para dar o bote. As semanas que antecederam o nosso aniversário de 5 anos de casamento foram para mim o auge do meu poder. Eu estava intocável. A venda da casa de Angra estava demorando um pouco mais do que o esperado, pois seu Afonso, o contador, levantava pequenos empecilhos burocráticos. Mas eu não me preocupei. Velhos são lentos, pensei. Enquanto isso, Eduardo estava mais carinhoso e atencioso do que nunca. Trazia-me flores, planejava fins de semana românticos, elogiava-me constantemente. Eu, na minha arrogância, interpretei aquilo como o resultado final do meu trabalho. Ele estava tão grato e com tanto medo de me perder que havia se tornado o marido perfeito, um cordeirinho adestrado. Mal sabia eu que aquilo era a calmaria antes da tempestade, o carrasco afiando a blana. Para comemorar nosso aniversário de 5 anos de casamento, ele fez uma reserva no restaurante mais caro e exclusivo da cidade, um lugar onde a lista de espera era de meses. Nada é bom o suficiente para a mulher da minha vida, ele disse, e eu acreditei. Naquela noite, eu me vesti para matar. Um vestido de seda preto, as joias mais caras que ele me deu, o cabelo impecavelmente arrumado. Chegamos ao restaurante e fomos tratados como realeza. A melhor mesa, o melhor champanhe. Eduardo estava radiante, sorrindo, segurando minha mão. Ele parecia o mesmo homem carente e apaixonado de sempre. Um brinde a nós, Valéria, ele disse.
erguendo a taça. Um brinde a estes 5 anos que me ensinaram tanto. Você me ensinou muito sobre amor, sobre confiança e principalmente sobre negócios. Eu sorri, presunçosa. Ele estava finalmente reconhecendo minha superioridade. Bebi o champanhe, sentindo o gosto da vitória. Conversamos, rimos. Ele me contou sobre novos projetos na empresa, pediu minha opinião, como não fazia há muito tempo. Senti-me magnânima, rainha em seu trono, ouvindo os relatos de seu súdito leal. Ao final do jantar, depois da sobremesa, ele me disse: "Eu tenho um presente para você." Meus olhos brilharam. Eu esperava um colar de diamantes, talvez a chave de um carro novo. O garçom trouxe uma caixa de veludo azul, lindamente embrulhada. Meu coração acelerou com a ganância. Abri o laço de fita com cuidado. Levantei a tampa da caixa e meu sorriso congelou. Dentro, sobre a seda branca, não havia nenhuma joia. Havia apenas um pequeno e simples pendrive preto. Olhei para ele confusa. "O que é isso, Eduardo?" O sorriso dele desapareceu. A expressão de marido amoroso se desfez como fumaça, dando lugar a uma frieza que eu nunca tinha visto. Um olhar de aço. "É a nossa história, Valéria," ele disse, a voz baixa e cortante. Eu assisti tudo. Fotos, áudios, vídeos. Agora é a minha vez de agir. Meu sangue gelou. Senti um pânico subir pela garganta, mas tentei manter a compostura. "Do que você está falando? Você andou me espionando, Eduardo. Isso é doentio." "Doentio?" Ele riu, um riso sem humor. "Não, Valéria. Doentio é o que você fez comigo por 4 anos. Doentio é fingir amor para roubar um homem. Doentio é deitar na minha cama depois de passar a tarde na cama do meu próprio advogado." Ele pegou um tablet de dentro do paletó, ligou a tela e a virou para mim. Era um vídeo, sem som, mas a imagem era inconfundível. Eu e Vinícius, no flat que eu alugava, nos queijando. A data e a hora estavam marcadas no canto da tela. "Eu tenho 80 horas de gravações como essa, Valéria. Tenho áudios de você se gabando para suas amigas sobre como eu era um idiota fácil de controlar. Tenho cópias de todas as transferências que você fez para suas contas secretas. Tenho tudo." Eu estava paralisada. O mundo parecia girar. Ele tinha me pegado. Ele tinha me superado no meu próprio jogo. O que você quer?" Gaguejei. A rainha deposta, agora uma prisioneira. Ele empurrou um envelope pardo pela mesa. "Eu quero que você assine isso." Abri o envelope com as mãos trêmulas. Era um acordo judicial, um documento que revertia todas as transferências, que me destituía de qualquer bem, que me tirava tudo. Em troca, ele não apresentaria uma queixa criminal por fraude e estelionato. "Você não pode fazer isso", disse eu, tentando um último blefe. "A cobertura está no meu nome, é minha por direito." E então ele deu o golpe de misericórdia. O sorriso frio voltou aos seus lábios. "Ah, a cobertura. Esse foi o meu toque especial, Valéria. Você se lembra que o Dr. Vinícius cuidou da transferência? Pois é. Eu desconfiava que você poderia ser um risco. Então, uma semana antes, eu contratei outro advogado, um de verdade, para revisar o contrato. Aquele documento que você assinou, tão feliz, continha uma cláusula de anulação por má-fé. Uma cláusula que dizia que, em caso de fraude comprovada ou dissolução de união por adultério, o bem retornaria automaticamente ao doador original. Você estava tão ocupada comemorando sua vitória que nunca leu as letras miúdas. A casa nunca foi sua de verdade, Valéria. Era apenas a isca na minha armadilha. O chão se abriu. Fui enganada. A casa, meu maior troféu, era uma farsa. Um castelo de areia que ele construiu para me ver aduar. "E o Vinícius?", sussurrei, derrotada. "A essas horas", disse Eduardo, olhando para o relógio, "ele já deve estar explicando para um delegado por que ajudou uma cliente a cometer fraude. Acho que a carreira dele acabou." Ele se levantou,
impecável em seu terno caro. Você tem 2 opções, Valéria. Assinar isso agora, sair com a roupa do corpo e desaparecer da minha vida, ou passar os próximos anos em um tribunal, onde eu vou expor cada detalhe sórdido da sua traição. A escolha é sua. Eu olhei para o acordo, para o pendrive, para o rosto do homem que eu subestimei. O homem carente, o bom partido, o idiota apaixonado. Ele não existia mais. No lugar dele havia um predador, mais frio e mais calculista do que eu jamais sonhei em ser. Eu fui o rato que ensinou o gato a caçar. E agora, ele tinha me encurralado. Com a mão que antes exibia seus anéis de diamante, peguei a caneta e assinei o fim do meu reinado. Saí daquele restaurante, o mundo que eu conhecia não existia mais. O motorista que me esperava do lado de fora já tinha sido dispensado por Eduardo. Tentei chamar um carro por aplicativo, mas meu cartão de crédito foi recusado. Problema com o banco, senhora, disse o motorista, indiferente. Problema com o banco. Era um eufemismo. Meu problema era com a realidade que acabara de me dar um soco no estômago. Naquela primeira noite vaguei pela cidade. Não podia voltar para a cobertura. Não podia ligar para o Vinícius, que a essa altura já devia estar desfrutando da hospitalidade do Estado. As amigas com quem eu almoçava, eu era a fofoca do dia, não uma pessoa a quem se oferece ajuda. Acabei num hotel barato no centro da cidade, pagando com um pouco dinheiro que tinha na carteira. O quarto cheirava a mofo e a desinfetante. O luxo, o conforto, a minha vida inteira tinham desaparecido no tempo de um jantar. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação. Tentei sacar dinheiro das minhas contas secretas, mas todas estavam bloqueadas por ordem judicial, parte do acordo que assinei. O nome Valéria, antes sinônimo de elegância e poder, agora estava na lama. Eu era a ex-esposa golpista, a mulher que traiu o pobre e bom Eduardo. A história, contada pela metade nos círculos sociais, me pintava como um demônio e a ele como um santo mártir. Ele aprendeu bem minhas táticas de manipulação de imagem. Precisei de um emprego. Eu, que só usava roupas de grife, acabei trabalhando como recepcionista em uma clínica de estética em um bairro afastado. O salário mal pagava o aluguel de um quarto de favor que consegui na casa de uma antiga conhecida da minha mãe, uma senhora que me acolheu mais por pena do que por simpatia. Eu via nos olhos das pessoas o desprezo, o prazer mal disfarçado em ver a rainha na sarjeta. De longe eu acompanhava as notícias de Eduardo. Ele agiu rápido. Vendeu a cobertura, comprou um apartamento menor e mais discreto, reaproximou-se da irmã, Paula, e dos amigos que eu tinha afastado. O velho contador, seu Afonso, voltou a ser seu braço direito. Vi fotos dele no almoço de família, rodeado pelas pessoas que eu trabalhei tanto para excluir. Ele parecia leve, em paz. Aquilo me corroía por dentro. A maior facada, no entanto, veio cerca de 1 ano depois. Vi uma foto dele numa rede social. Ele estava na praia, sorrindo. Ao seu lado estava uma mulher. Não era uma beldade estonteante como eu. Era uma mulher de aparência comum, com um sorriso sereno e um mar de tranquilidade. O tipo de mulher que eu sempre desprezei. O tipo mulher de verdade. Li a legenda da foto postada pela irmã dele. Feliz em ver meu irmão feliz de novo, ao lado de alguém que o ama de verdade. Bem-vinda à família, Helena. Helena. Um nome simples, uma mulher simples. E ela tinha o que eu perdi. Não o dinheiro, mas o homem. O novo Eduardo. Um Eduardo que aprendeu a lição que não era mais o alvo fácil e carente que eu conquistei. Ele reconstruiu sua vida sobre as ruínas da minha. E eu? Eu continuava nos escombros. Não sinto remorso pelo que eu fiz. Remorso é para os fracos. Sinto raiva. Raiva de mim mesma. Raiva por ter sido gananciosa, por ter subestimado meu oponente. Eu tinha na palma da mão um fantoche perfeito. Meu único erro foi não perceber quando ele cortou as cordas. Eu estava tão ocupada admirando o meu reflexo no espelho do castelo que não vi que ele estava cavando um fosso ao meu redor. Hoje, minha vida é um eco do que já foi. Eu ainda trabalho na clínica. O dinheiro mal dá para as despesas.
Não tenho amigos, não tenho luxo, não tenho poder. O advogado, Vinícius, fez um acordo com a promotoria, perdeu sua licença e hoje responde em liberdade, mas está tão quebrado quanto eu. Nós, que nos achávamos tão espertos, fomos apenas peões em um jogo muito maior, orquestrado pelo homem que todos julgavam ser o bobo da corte. Às vezes, à noite, no meu quarto pequeno e sem graça, eu pego um recorte de uma revista antiga, da época em que eu era a dama da sociedade. Uma foto minha e de Eduardo em um baile de gala. Ele me olha com adoração. Eu sorrio para a câmara com a confiança de quem é dona do mundo. Olho para aquela foto. Depois olho para o meu reflexo no espelho velho e manchado do guarda-roupa. A mulher do espelho está mais velha, mais magra, com os olhos cansados, mas o desprezo no olhar, a convicção ainda estão lá. E eu repito para mim mesma, em um sussurro, a única verdade que me resta. Era amor, sim. Amor por tudo o que ele tinha. E agora, eu não tenho nada.